Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre nós, não é? Acabamos de nos cumprimentar dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele de fato faça isso na vida de cada um de nós. Quero convidá-los todos para abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no capítulo 14 de Gênesis. Gênesis 14. Gênesis 14. E nós vamos ver o que está escrito a partir do verso de número 14 até o verso de número 24. Gênesis 14, de 14 a 24. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo. E estes que tomem o seu quinhão. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça com este trecho da palavra de Deus. Este evento ocorreu, sem dúvida alguma, há quase 4 milênios atrás. Uma coisa muito antiga, é uma coisa muito diferente da nossa visão do cotidiano. Mas este evento faz parte de uma série de narrativas bíblicas que demonstram que Deus nunca se esqueceu de nós. Deus nunca nos deixou para trás. Deus nunca se conformou com o pecado humano. E Deus nunca desejou que o homem se perdesse como se perdeu. Observamos, meus queridos irmãos, se recordarmos a história bíblica, nós vamos recordar que a primeira fala de Deus, depois que puniu Adão e Eva, foi dirigida à serpente, e disse para a serpente que da semente da mulher ele suscitaria quem esmagaria a cabeça da serpente. Ali estava registrada a intenção de Deus de resgatar o ser humano. E a partir de todas as coisas que aconteceram na história, nós vamos entendendo que a cada dia Deus descobria
uma face nova do seu plano, não é? Uma face nova do seu plano. Por exemplo, nós temos a face do dia em que Deus decidiu eliminar a humanidade, porém conservando para si uma família. E foi um descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que foi possível isso ser realizado de uma forma estrondosa, miraculosa, de maneira que a humanidade inteira se perdeu. Eu quero dizer a todos vocês que ainda que a gente seja filho de Adão, a gente também é filho de Noé. A gente é filho dos descendentes de Noé. Porque se nós fôssemos descendentes de outras famílias, a gente não teria passado. A gente teria ficado para trás. Mas também nós olhamos para Abraão, que é o objeto do nosso estudo nesta manhã, e nós vemos que Noé vive na Mesopotâmia, é um homem da família de Sem, portanto um descendente de Noé, um descendente de Sem, filho de Noé, mas ele está na Mesopotâmia e ele mora, de acordo com os textos que nós temos, em meio a uma família que se esqueceu de Deus, uma família que adora os deuses que foram aventados aqui pelo reverendo Tales na hora da nossa confissão de pecados. Nós criamos ídolos e nós desenvolvemos idolatrias de mil maneiras, e por conta disso, então, aquela gente, os seus familiares eram idólatras. E a Bíblia nos mostra, então, que Deus chamou. E chamou de uma maneira muito direta. Ele disse no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Era um chamado tão diferente. Eu quero que você siga a um Deus que você não enxerga. Eu quero que você vá para um lugar que eu ainda não disse onde é. Eu quero que você descanse em mim. Eu vou abençoar você e você vai se tornar um homem poderoso, um homem cheio de família, cheio de descendentes. E mais abaixo ele diz que em você serão benditas todas as famílias da terra. É claro que a chamada de Abraão, então, inclui deixar a sua terra de nascimento, ir para a terra que Deus lhe daria, deixar a sua família politeísta para constituir uma família monoteísta, sob a aliança de Deus, tornar-se o pai de uma multidão de pessoas e especialmente gerar uma pessoa descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. Quando o apóstolo Paulo trabalha a ideia em Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer que Deus não prometeu que o Isaque, o seu descendente, seria essa pessoa, mas ele diz que o descendente verdadeiro de Abraão seria o Senhor Jesus. Seria o Senhor Jesus, esse que nós acabamos de cantar. E mais uma coisa que ele disse para Abraão na sua chamada é que quem o abençoasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Eu quero dizer que isso continua valendo, viu? Continua valendo. Então Abraão parte, inicialmente com o seu pai, vai morar em Padã Arã, mas depois ele deixa a casa do seu pai e vai então para a Palestina, para a região onde ele futuramente compraria terrenos, inclusive para sepultar os seus familiares. A peregrinação de Abraão, então, inclui que ele deve conhecer a terra, ele deve andar pela terra, ele deve ser peregrino nessa terra que vai ser dada à sua descendência.
ele mesmo não recebe esse legado, não recebe a escritura dessa propriedade. Quem vai receber 400 anos depois são os hebreus, um povo muito grande que entra para a terra prometida com o direito de possuir a terra, porque Abraão já havia comprado. Mas a peregrinação, então, determina que ele deve conhecer a terra, que ele deve passar a ter com o Senhor uma relação de dependência, uma relação de temor, uma relação de consagração, a fim de que o Senhor possa cumprir as suas promessas. Funciona assim: se eu te prometo alguma coisa, Deus dizendo, eu te prometo alguma coisa, mas eu quero que você faça isso, então as bênçãos são condicionadas à tua obediência. Se você não obedece, Deus não tem obrigação de abençoar. Um dos grandes pecados da nação de Israel foi: não, eu posso pecar à vontade porque Deus tem obrigação de me dar as bênçãos. Talvez os crentes do século 21 pensem a mesma coisa. Não, eu posso andar do meu jeito, do jeito que eu quiser, e Deus me salvou, Ele tem a obrigação de me proteger, de me cuidar, eu não preciso nem orar, Ele tem a obrigação de cuidar de mim, porque Ele prometeu isso, e Ele não pode voltar atrás. Isso é uma ingenuidade, se não uma heresia. Nós temos que lembrar que quem anda com o Senhor, está escrito lá em 1 João, quem diz que anda com o Senhor e não anda, mente. Então, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas vocês se lembram que Abraão não foi sozinho, ele levou um sobrinho que deu muito trabalho para ele. Esse sobrinho Ló certamente não seguia os passos do tio, e quando os pastores dos dois começaram a brigar entre si por espaço de pastagens, eles chegaram ao acordo: você escolhe a terra para onde vai e eu vou para o outro lado. E Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e disse: é lá que eu vou. Lá é um vale fértil, lá eu tenho tudo do bom e do melhor, é para lá que eu vou. E ele escolheu, e Abraão não questionou nem um pouco. Ele foi para o outro lado, foi para uma terra mais difícil, foi para uma terra mais complexa, porque ali estava a promessa do Senhor. Então essa insistência de Ló de tentar conseguir vantagens em cima do tio só foi prejudicial para ele, mas não para o tio, porque o tio permaneceu na graça, o tio permaneceu no apoio de Deus, na sua retaguarda. Só que ele soube, então, ele foi informado que os reis do Oriente, 4 reis do Oriente, liderados por Kedorlaomer, vieram e dominaram a região, ao ponto dos reis do sul terem que pagar impostos, e eles se rebelaram, e eles então fizeram uma guerra contra os reis do Oriente, lá da Mesopotâmia, e o resultado foi que os reis da Mesopotâmia lavaram aquela região toda, não atingiram Salém, que é uma cidade que fica ali perto de Betel, identificada mais tarde como Jerusalém. E, meus irmãos, a Bíblia nos conta então que quando eles invadiram, eles levaram todo mundo, saquearam as cidades, destruíram os povos. Foi uma verdadeira chacina, e Ló foi com eles, Ló foi levado escravo com eles. Então, movido de amor por seu sobrinho, Abraão, que nós sabemos que teve medo do faraó, de dizer para o faraó que
Sara era a mulher dele, que teve medo de dizer, em outra ocasião, a mesma coisa. Um homem que parecia assim muito calmo, muito resignado, com todo respeito, Sara mandava nele, porque ele fazia o que Sara queria, sem discutir. Toma minha escrava, tomo. Faz filho com ela, faço. Ele se enche de coragem e talvez debaixo de muita oração, debaixo de muita pergunta para Deus, ele vai com 318 homens, mais os seus vizinhos, que são amorreus, 3 homens, não é? Com os seus ajudantes, e ele persegue por muitos quilômetros, mais de 200 quilômetros, ele persegue Quedorlaomer e vence Quedorlaomer e traz de volta tudo quanto tinha sido levado. A Bíblia nos conta então que, saindo vitorioso, ele tem um encontro com 2 pessoas. A primeira pessoa é Bera, que é rei de Sodoma. Bom, vocês sabem a fama de Sodoma. Sodoma não é brincadeira, é uma cidade impenitente contra Deus, e o furor de Deus é tão grande que destrói Sodoma mais tarde. Entretanto, para uma pessoa ser rei ali, ela tinha que ser muito articulada, muito manhosa, muito safada. Desculpem a expressão chula, mas é isso mesmo. Ela tinha que ser muito esperta. Num império de ladrões, num império de sodomitas, para ser rei deles, precisa ser uma pessoa muito ordinária, sem escrúpulo nenhum, mentirosa. E é esse rei que, diante da invasão de Quedorlaomer, fugiu. Ele fugiu. Ele viu que ia perder na batalha e fugiu. Pois a Bíblia então nos mostra que ele veio encontrar Abrão. Mas a narrativa é interrompida aqui no capítulo 14, exatamente por conta da chegada de um outro rei, muito importante para a vida do povo de Deus, muito importante para nós, muito importante para as pessoas que temem ao Senhor. É interessante que esse rei de Salém, ele tem um nome que significa rei de justiça. Zedeque, Melquisedeque, rei de Salém, significa rei de justiça. E reina sobre uma cidade que é identificada com Jerusalém mais tarde e que significa paz. Jerusalém significa lugar da paz. Salém significa paz. O que você pressupõe? Pressupõe que este homem é muito diferente de Bera, porque este homem prega a justiça, enquanto que Bera é um líder dos sodomitas. Melquisedeque está numa cidade que se chama Paz, e Sodoma é uma cidade símbolo de toda a rebeldia contra Deus. Muito bem, o que este encontro vai fazer em Abraão? E o que esse encontro tem a ver com a revelação que Deus está fazendo de ser o nosso Redentor? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje. E, meus amados irmãos, nós temos o seguinte: olhando para os dois, vamos começar com o pior, olhando para Bera. Bera não tem nenhum direito a nada,
porque ele perdeu a guerra e fugiu, enquanto que Abraão ganhou a guerra e, portanto, tem o direito de posse. Era a lei da guerra, o vencedor levava tudo. Abraão tinha o direito de ter todas as coisas para si, porque ele foi o grande vencedor da guerra. Entretanto, Bera, que não tem direito a nada, porque o despojo agora pertence a Abraão por direito de guerra, pede pessoas. Ele quer o seu povo de volta. Ele quer o seu povo de volta e diz: olha, o despojo você pode ficar. O gado, os grãos, as roupas, tudo quanto você conseguiu, os armamentos que porventura você tenha conseguido, tudo isso é seu. Eu quero as pessoas. E Abraão, então, vai pensar a respeito dessa proposta. Ele vai pensar e ele vai responder daqui a pouco. Mas, quanto a Melquisedeque não pede nada. Melquisedeque chega e, diferentemente, em gratidão a Deus, Melquisedeque oferece alimentos para o povo que vem da guerra. E esses alimentos são as coisas mais fáceis de se conseguir, que são pão e vinho. Não tem nada a ver com ceia. Como é que ele vai abençoar aqueles soldados? Então você pode imaginar que ele não deu um cálice de santa ceia para o Abraão. Ele alimentou aquela multidão que veio da guerra, com pão e vinho. Quer dizer, ele veio com uma comitiva, ele veio certamente com muitas montarias de carga, trazendo toda esta alimentação e esta bebida que alegrava o coração, segundo o Antigo Testamento, com o objetivo de ajudar no corpo, fortalecer o ânimo daquelas pessoas em gratidão. E não é isso apenas que ele faz. Ele se apresenta a Abraão não como um rei, mas como um sacerdote. E não é qualquer sacerdote. A Bíblia nos mostra que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. E ele diz: eu venho em nome daquele que criou os céus e a terra. Nós estamos imaginando aqui que só Abraão era crente no planeta Terra. É isso? Eventualmente a gente pensa isso, que só Abraão, na verdade Deus estava redimindo pessoas, Deus estava mantendo pessoas no seu intercâmbio pessoal, Deus estava mantendo a redenção. Imagina o que teria acontecido antes de Abraão se Deus tivesse interrompido as conversões. Mas havia convertidos e mais, havia sacerdote de Deus além de Abraão. No plano redentivo de Deus, Abraão cria o povo de Israel, cria o povo de Deus. Ele é o meio pelo qual Deus vai criar um povo para si. Mas estranhamente Melquisedeque também pertence ao povo de Deus, sem ser da família de Abraão. Na verdade, Moisés não se preocupa em registrar quem é o pai, quem é a mãe, não se preocupa em registrar quando nasceu, onde nasceu. Ele mostra que este homem é só importante quanto à sua intervenção. E quando olhamos para isto, então ele traz uma bênção do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra sobre Abrão, e ele leva
Abrão e toda aquela gente a adorar ao Deus Altíssimo que concedeu a vitória. Essa é a função do sacerdote. Eu quero a minha gente. Esse é um pedido. O outro vem e diz assim: vamos bendizer o Deus Altíssimo, porque Ele deu a vitória para você. Vamos saciar a sua fome, vamos saciar a sua sede, vamos cuidar de você. Vamos trazer você de volta para a gratidão do Deus Altíssimo. Vamos renovar a sua fé no Deus Altíssimo. Como é que Abraão reage diante das duas situações? Primeira situação, a situação do rei de Sodoma. Ao responder ao rei de Sodoma, meus irmãos, Abraão recusou generosamente esta oferta. Eu não vou dar ninguém. Ele disse: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Você sabe por que Abraão está rico? Porque ele ficou com o meu despojo, ele ficou com a minha gente. E Abraão, de maneira sábia, diz: eu não quero nada que venha do ímpio. Eu não aceito o que venha do ímpio, daquele que não caminha com o Senhor. Meus irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Um dos graves pecados, se não o mais grave pecado de Israel, foi justamente trocar Deus pelos deuses da vizinhança. E como é que eles começaram a trocar a Deus pelo Deus da vizinhança? Foi aderindo aos seus usos e costumes, foi fazendo o que todo mundo faz, foi fazendo concessões. Já preguei aqui sobre esse termo. A gente não pode fazer concessões à rebeldia contra Deus, nem em nós, nem na nossa casa, nem onde nós vivemos. E Abraão foi muito sábio. Eu não quero nada para mim. Eu não quero nada para mim. A única coisa que eu quero é que as pessoas que vieram comigo, que são amorreus, que não tem nada a ver com a aliança que Deus fez comigo, eles é que tem que resolver o problema deles. Da minha parte, eu não quero nada de você. E um dos comentaristas diz: isso refletia na promessa e no pacto de Deus, como se o Senhor não tivesse enriquecido Abraão, mas sim os despojos de Sodoma. E o comentarista diz: o povo de Deus, em benefício de seu próprio crédito, deve ter cuidado para não fazer algo que pareça mesquinho ou mercenário, ou que tenha traços de cobiça e interesse próprio. Abraão confiou no Deus que criou os céus e a terra. Aqueles bens, aquelas coisas tão preciosas para a subsistência humana, ele abriu mão, porque não era assim que um crente vive. Um crente vive na confiança e na providência do Senhor. Mas o que ele fez quando ele se entrevistou com o rei de Salém? Interessante. Ao responder ao rei de Salém, diz a Escritura: de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ele não perguntou se os colegas queriam ficar com alguma parte antes. Ele contabilizou tudo que tinha. 10 roupas, uma foi. 10 toneladas de grão, 1 tonelada foi. Ele deu as primícias em gratidão, em resposta, não taxação. Isso era um costume anterior
Embora aqui pela primeira vez apareça a palavra dízimo, o dízimo era uma prática. Quando os povos tinham um rei vencedor, eles faziam isso, eles entregavam as primícias do que eles tinham. E Abraão não foi diferente. Mas aqui, este pagamento de dízimo não é uma taxação dos usos e costumes da época. A taxação é um ato cultico. É um ato cultico, porque, revigorados pelo alimento, pão e vinho, eles agora estavam adorando a Deus que tinha lhes dado a vitória. Então, em retribuição, em gratidão a Deus, eles tinham aberto o coração e Abraão tinha dado o dízimo. Então, olha só que coisa interessante. Ao responder ao rei de Salém, de tudo quanto Deus lhe deu, Abraão deu dízimo, não como obrigação, mas como gratidão a Deus que o conduziu na batalha e o trouxe em segurança e que lhe pôs frente a frente com esse rei, levando-o a cultuar o nome do Senhor, o Deus Altíssimo, e continuar sob o comando dele. O que nós podemos entender agora a respeito de Abraão e a respeito de Melquisedeque? Meus irmãos, Abraão é chamado o pai da fé dos crentes. O apóstolo Paulo, quando fala de nós, os filhos da fé são filhos de Abraão. Quer dizer, o autor de Hebreus vai explicar que o sacerdote que dependia do dízimo em Israel acabou pagando o dízimo antes mesmo de nascer, por meio da sua representatividade em Abraão. Não é? Então, o meu bisavô pagou os dízimos a Melquisedeque, Levi teria dito, e agora eu vivo de dízimos. Não é? Essa colocação também deve ser seguida por uma segunda. Se Abraão foi abençoado por Melquisedeque, nós também somos. Não é? É o mesmo princípio de solidariedade. Se Levi pagou os dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão, a bênção que Abraão recebeu vem a nós também. Então nós temos uma ligação com esse Melquisedeque estranho, que só aparece aí, aparece no Salmo 110, que nós vamos estudar daqui a pouco, e que aparece em Hebreus. Então nós aprendemos com o pai da fé a dar a Deus o primeiro lugar, no coração, na vida, pois é Ele que veio ao encontro de Abraão para chamar, salvar, guardar, fortalecer, a fim de que Abraão andasse por fé neste mundo. O que Deus veio fazer ao nosso encontro não foi nos dar uma vida de rico. Onde dinheiro não é problema, onde não há doença, onde não há nada. Não, Deus veio nos dar o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, em meio ao sofrimento. E nós devemos confiar nele até o fim de nossas vidas neste mundo. Também nós temos que entender aquilo que já dissemos, que quando nós entregamos o nosso dízimo, o nosso coração deve estar cheio da gratidão de Deus ter salvo a nossa vida, ter nos libertado do pecado e da morte. É um ato cultico, não é uma taxa. O que nós aprendemos com Melquisedeque? Nós aprendemos que Melquisedeque é o único rei na Bíblia
que é ao mesmo tempo sacerdote, e ele é um antítipo de Cristo. E agora eu quero convidar você para ir para Hebreus, o capítulo 7. E lá você vai encontrar o seguinte: além de ser chamado Rei de Justiça e Rei da Paz, como diz o versículo 2, Melquisedeque também exerce a função de sacerdote do Deus Altíssimo, e o autor de Hebreus afirma que Melquisedeque deve ser considerado maior do que Abrão. Porque quem abençoa é maior do que o abençoado. Então, se nós honramos Abrão como nosso pai da fé, nós devemos honrar muito mais este Melquisedeque, que a gente pouco sabe, como um enviado do Senhor. Por quê? Por quê? Porque, meus irmãos, quando o autor aos Hebreus começa a explicar sobre Jesus Cristo, ele diz assim: olha, Jesus Cristo não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas ele era sacerdote também. Mas ele não era sacerdote da ordem de Levi. Ele era sacerdote da ordem de quem? De Melquisedeque. Jesus Cristo é rei, especialmente sacerdote para seu povo, não segundo a velha aliança na qual a tribo de Levi exerceu o sacerdócio, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, no capítulo de número 7, de 13 a 19, está dito assim: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre. O sacerdócio de Jesus Cristo se tornou eterno. E mais, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Os tempos são remotos, Deus está criando um povo para si em Abraão. Mas quem é que ele põe na frente de Abraão? Melquisedeque. Exatamente para trazer a Melquisedeque 3 situações: o alívio do cansaço, o reconhecimento de que Deus Altíssimo criou todas as coisas, e o dever de Abraão adorar o Senhor continuamente. E a forma como ele adora é pagando o seu dízimo. É claro que ele adora participando do sacrifício, orando, fazendo todas as outras coisas. Mas uma demonstração que ele tem é exatamente essa: ele abre mão daqueles bens que estão ali para dar para Melquisedeque. Eu quero terminar essa descrição de fatos levando você a pensar que há muito mais coisas que Deus contou e quer contar para nós
mas a gente não enxerga. Foi necessário que Davi enxergasse 900 anos depois, no Salmo 110, e outros 900 anos depois, o autor de Hebreus mostrasse que Deus está trabalhando de um jeito misterioso e grandioso para nos conduzir e nos fortalecer. Ninguém pode prever aquilo que Deus vai fazer. E o meu convite para você é que você agradeça o Deus cheio, rodeado de mistérios. O Deus que usou o pão e o vinho para simbolizar o corpo do seu Filho e os efeitos do sangue do seu Filho sobre nós. Irmãos, vamos crer, vamos ser como Abraão, fiéis a Deus. Não vamos ceder à bera e vamos nos submeter completamente a Melquisedeque. Entenderam o que eu disse? Não é a figuras históricas, mas ao sentido que estas figuras nos trazem. Eu espero que Deus tenha, de alguma maneira, nos alertado, nos ensinado. Que Deus nos abençoe.